Então, visto o princípio da causa madura, né, estabelecido pelo 1013, parágrafo 3º, agora vale a pena comentarmos sobre as questões de ordem pública. Né? Como vocês sabem, né, o recurso de apelação ele é um recurso interposto contra uma decisão interlocutória impreclusa ou contra uma sentença de um juiz de primeira instância. Renovo aqui aquela observação: embora juiz de primeira instância e embora sentença, aquela proferida no âmbito do juizado especial é atacada por um recurso próprio denominado de recurso inominado. Então a apelação é um recurso que serve para atacar a decisão interlocutória impreclusa ou a sentença, a fim de que o tribunal possa, né, fazer um novo pronunciamento. Então, através da apelação, devolve-se ao Tribunal de Justiça, no âmbito da Justiça Estadual, ou ao Tribunal Regional Federal, no âmbito da Justiça Federal, o conhecimento total ou parcial de todas aquelas questões que foram suscitadas e que foram debatidas no juízo de primeira instância, conforme se apele total ou parcialmente da sentença. Aquelas questões de ordem pública que não foram analisadas pelo juiz no momento anterior à prolatação da sentença devem ser conhecidas de ofício pelo tribunal, pois, assim como o juiz ele não pode julgar um processo nulo, o tribunal também não pode julgar um processo nulo. Então, se, por exemplo, nós estamos diante de uma hipótese de decadência legal e o juiz de primeiro grau de jurisdição não conheceu de ofício a decadência legal, prolatou uma sentença e contra essa sentença foi interposto um recurso de apelação, o tribunal, por ser uma questão de ordem pública, deve conhecer de ofício a decadência legal. Então é um exemplo aí envolvendo a análise de questões de ordem pública por parte do tribunal. Finalmente, o artigo 1014, ele trata daquelas questões que não são alcançadas pelo efeito devolutivo. Muito embora o artigo 1014 ele esteja inserido no capítulo que trata da apelação, ele é o último artigo, né, que disciplina um recurso de apelação. Esse artigo ele tem a natureza de teoria geral dos recursos, significando dizer que ele não se aplica apenas ao recurso de apelação, mas que ele se aplica a todos os recursos cíveis previstos no sistema recursal brasileiro. Então é preciso dizer também que a análise desse dispositivo do artigo 1014 compete ao tribunal ad quem, ao tribunal para o qual se recorre, e não, né, ao juízo aquo, ao juízo do qual se recorre. Então, em princípio, vige a proibição de inovar. O que nós devemos compreender como inovação? Como inovação, nós devemos entender um elemento que serviu de base para a decisão do tribunal, para o acórdão proferido pelo tribunal, que não foi arguído, que não foi debatido, que não foi discutido pelas partes em primeiro grau de jurisdição. Então não é possível inovar através do recurso de apelação. Então o autor apelante não pode, através da apelação, modificar
a sua causa de pedir, a causa de pedir ou o pedido da sua demanda. O réu apelante não pode, através do recurso de apelação, né, modificar os fundamentos da sua defesa, né, os fundamentos defensivos apresentados por ele na contestação. Se fosse permitida a inovação no juízo recursal, isso, de certa forma, estimularia a deslealdade processual, porque a parte ela guardaria os seus melhores argumentos e as suas melhores provas para serem apresentadas apenas na fase recursal, em segundo grau de jurisdição. Entretanto, o artigo 1014, ele prevê que aquelas questões de fato, né, alcança somente questões de fato, né, que não foram apresentadas em primeiro grau, não foram levantadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, poderão ser alegadas pela primeira vez no juízo de apelação. Então, ele alcança questões de fato que não foram alegadas na instância inferior, sob a condição de se provar a força maior. Então, diante de uma situação dessa, a parte apelante, no recurso de apelação, ela deve, né, suscitar a questão de fato e comprovar a força maior. Então, se a força maior, né, for demonstrada através da prova documental, ela tem que juntar o documento junto com a petição recursal e as razões de apelação. Se a força maior, né, for demonstrada por outro meio de prova que não seja a prova documental, ela tem que especificar a prova e delimitar o conteúdo dessa prova para o tribunal. Reconhecido pelo tribunal a possibilidade de aplicação do artigo 1014, o tribunal abrirá vista para a parte contrária, para que a parte contrária possa exercitar o contraditório, para que a parte contrária possa se manifestar sobre essa questão fática que foi levantada pela primeira vez no juízo de apelação. O sistema de proibição de inovar, finalizando, não alcança o recurso interposto pelo terceiro prejudicado, por óbvio, né? Porque o terceiro prejudicado ele ingressa no processo após a prolatação da sentença. Então ele poderá alegar qualquer tipo de fato. A proibição de inovar, o sistema de proibição de inovar, também não se aplicam a questões de direitos supervenientes à prolatação da sentença que guardam relação com a causa e que poderão ser aplicadas pelo tribunal na solução do litígio, né, no julgamento do recurso. E, finalmente, o sistema da proibição de inovar não se aplica a questões de fato novas que só surgiram após a prolatação da sentença e que guardem relação com o litígio. Então, essas questões fáticas novas, supervenientes, podem livremente ser alegadas pela parte no juízo de apelação. Por hoje é só. Na próxima aula, nós enfrentaremos um recurso de agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias do juiz. Um abraço.